Para falar sobre essa problemática, eu estou aqui com um técnico que está hoje à frente do Operário. Tem 24 anos de experiência só como treinador. E desde os 13, né, professor? Desde os 13 envolvido diretamente no futebol. E aí nós temos como exemplo, hoje no Brasil, se tratando de categoria de base, o Santos. Tem aí o Neymar, o Robinho, o Paulo Henrique Ganso, que passou lá pelo Santos também. E tantos outros clubes. O Cruzeiro tem uma excelente categoria de base, o próprio São Paulo. O Corinthians também se atentou para isso na década de 90. Mas em Mato Grosso nós ainda estamos patinando quando o assunto é investir nas categorias de base. Onde está o problema aí, professor Éder Taques? Olha, na verdade a gente vem há muitos anos já penando com essa questão das categorias de base. Sempre se fala nas categorias de base, mas nunca se faz nada concreto em relação a isso. Porque ali é a formação, é o início de tudo, né? E se a gente não tiver isso, dificilmente a gente vai ter uns clubes fortes. Nós temos exemplo aqui de anos anteriores, o Dom Bosco era um dos clubes que mais formava atleta profissionais. Porque o Dom Bosco tinha quase todas as categorias trabalhadas o ano inteiro. Hoje nós não temos na Baixada Cuiabana nenhum clube profissional fazendo esse tipo de trabalho. Então o Misto não tem, o Operário não tem, Dom Bosco não tem, o Cuiabá não tem, o Mato Grosso não tem. Então não tem nenhum clube trabalhando as categorias como tem que ser trabalhada, desde do pré-mirim até os juniores, até o sub-20, que é o ideal. Um exemplo que nós temos atualmente é um campeonato sub-20 e que não dura muito tempo. Dá o quê? Uns 45 dias se for somar o tempo direto, mais uns 20 dias de treino antes de começar. Isso no primeiro semestre. Terminando esse campeonato, temos aí um calendário aberto. Exatamente, praticamente inexistente, né? E o jogador ele precisa ter campeonatos para ele estar se preparando melhor, né? E infelizmente nós não temos o campeonato esse ano, que eu acompanhei o campeonato sub-20. Os clubes tiveram 15 dias para se juntarem, que eles não tinham trabalho. Eu acompanhei de perto todo esse desenrolar desse campeonato. Aí eles jogaram uma competição em 30 dias e o jogador que nasceu, acho que em 1996, ele já não participa o ano que vem mais da competição, ele já está alijado dessa competição. Quer dizer, num ano e no último ano de formação dele, que seria o ano principal, que para ele já está pronto para ir para o profissional, ele praticamente treinou e jogou 45 dias. Então, insuficiente, vai se perder muitos jogadores, muitos garotos que poderiam estar nos clubes, trazendo até divisas para o clube, porque nós temos um exemplo do próprio REC, que já faz um trabalho bem feito, que é o caso do Valdívia, que hoje trouxe um recurso para o clube, para os empresários que investiram, e infelizmente a gente não tem isso aqui, aí tá deixando de lado o principal, que é a formação. Não adianta nós construirmos aqui arenas, centros de treinamento, essas coisas todas, se nós não tivermos os clubes nossos pensando na base, na formação. Empresários do setor até dizem que hoje não tem muitas condições financeiras porque demanda de um custo alto se manter uma escolinha, se manter aí uma categoria de base. Por outro lado, tem a questão política. E diretamente aí por parte da Federação Mato Grossense de Futebol, e que Éder Taques defende que a federação tem que convocar aí os presidentes de clubes e entrar num consenso para aí sim montar um calendário maior envolvendo as categorias de base, jogadores que estão em formação. Qual é a saída? Olha, eu acredito que todo empresário que se preze, ele visa também resultados e lucros. Lógico, desde a partir do momento que a coisa for bem feita, for planejada, for organizada, for séria, com certeza vai ter retorno para o empresário, para aquele que investir no futebol. Agora, os nossos clubes também precisam se organizar. Não basta só a federação fazer os campeonatos, criar os campeonatos, mas os clubes também precisam se organizar e pensar também nas categorias de base, que só assim nós vamos ter jogadores formados aqui, porque nós deixamos de produzir. Nós tínhamos aqui em outros anos, eu falo isso porque eu comecei trabalhando com categoria de base, tem jogadores que começaram comigo que hoje não são mais jogadores, já são até treinadores, né? Já encerraram a carreira, mas não se houve uma renovação no futebol mato-grossense, né? E essa é a nossa preocupação, que a gente olha para o lado e a gente não vê, e não temos aonde pegar. E aí o que nós temos que importar, não que a importação ela não seja válida, acho que ela tem que ser também para ter dar um nível maior até para a competição, mais
mas nós temos que produzir os nossos aqui, nós temos condições para isso, nós temos matéria-prima, nós vemos a todo ano saindo os jogadores daqui sem ter passado pelas nossas equipes, sem nem ter tido a oportunidade de vestir a camisa de um dos nossos clubes e já está jogando em outro lugar. Acho que é uma coisa mérito de quem vai, mas nós como treinador e como dirigente, nós temos que ter e temos que pensar nas categorias de base, na formação dos nossos atletas, na formação de jogadores criados aqui, né, que com certeza vai trazer divisas também para o clube.